Boa noite, igreja. Tudo bem? Vocês estão bem? Que bom. Sou a pastora Sheila. Você que está nos visitando ou que de repente tem um tempinho aí que não vem, nós estamos numa série de mensagens, estamos fazendo uma série de sermões expositivos baseados na carta de Paulo aos Coríntios. Então a gente está na primeira carta e hoje coube a mim trazer a mensagem baseada nesse trecho da carta, que é o capítulo 9. Quem esteve aqui na semana passada? Que o pastor Edu trouxe, né, a palavra com relação ao capítulo 8. E aí hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9. E eu gostaria de dizer que, primeiro, a gente dá uma olhadinha assim e parece que o apóstolo está mudando de assunto, mas ele não está. Você vai ver que ele não muda de assunto. Né? No capítulo 8, nós vimos que ele estava falando a respeito das carnes sacrificadas aos ídolos, né? Que o que acontecia em Corinto e em muitas das cidades gregas, haviam os templos, né? Que eram erguidos ali para deuses diversos, e anexo a esses templos havia um lugar onde se vendiam o restante das carnes dos animais. Parte das carnes eram oferecidos em sacrifícios no templo, depois se vendiam o restante dessas carnes, e junto a esse templo também costumava-se ter uma sala onde se faziam banquetes com essa carne. E aí, irmãos que tinham condições mais afortunadas, tinham mais dinheiro, eles costumavam frequentar esses banquetes. E eles diziam assim: olha, nós sabemos que os ídolos não existem, que só existe um Deus, que só existe um Senhor, e que aquilo ali que eles fazem não quer dizer nada, a carne em si não é nada, então a gente não vê problema nenhum em participar destes banquetes. Mas havia os irmãos mais fracos, né? Irmãos que diziam: não é legal, isso está ferindo a minha consciência, eu não acho que seja bom participar disso. Então Paulo, no capítulo 8, ele vem falar um pouquinho sobre como usar a nossa liberdade. Que os irmãos, eles deveriam, por mais que eles entendessem, por mais que para eles aquilo não significasse nada, se havia irmãos se escandalizando com aquelas atitudes, e aquelas atitudes estavam fazendo esses irmãos tropeçarem na fé, eles deveriam se abster dessa prática, usar a liberdade deles e se abster. Então, o capítulo 9 começa assim. Vamos ler lá? Acho que a gente vai conseguir pôr no telão, aí vocês todos podem acompanhar. Capítulo 9, versículo 1 e 2. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Amados, vamos parar um pouquinho aqui. Parece muito que ele mudou de assunto, né? Parece muito que ele falou: tá bom, vamos esquecer isso, agora vamos falar sobre a questão do meu ministério. Quando ele começa com essas perguntas, está muito claro que a autenticidade do ministério do apóstolo Paulo estava sendo questionada. Será que ele realmente é um apóstolo de verdade? Será? E aí, por quê? Por que a gente tem essas perguntas? O que dá para nós entendermos é que havia ali naquela igreja alguns opositores,
ao apóstolo Paulo, ao seu ministério, eles estavam levantando questionamentos. E esses questionamentos, eles eram baseados nos comportamentos do apóstolo Paulo. E vai ficar mais claro de nós entendermos que comportamentos são esses, se a gente for dar uma espiadinha na segunda carta que ele envia aos Coríntios, e quero que a gente faça isso agora, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. A gente vai colocar no telão, então você pode acompanhar ali também. 2 Coríntios 10, 10, diz assim: alguns dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Veja que forte o que se estava falando a respeito do apóstolo Paulo. Vamos um pouquinho mais adiante, capítulo 11, a gente vai ler dos 5 ao 7. O que mais eles falavam dele? Agora Paulo diz assim: porque eu suponho em nada ter sido inferior a esses super apóstolos. E embora seja fraco no falar, não o sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isso a vocês. Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o evangelho de Deus sem cobrar nada? Queridos, veja que séria essas acusações. Quando eles falam para ele que a presença pessoal dele é fraca e que o discurso dele, a palavra dele era desprezível. Quando o apóstolo, a gente viu ali no capítulo 11, ele diz assim, olha, se eu sou fraco no falar, não sou no conhecimento. Por que eles falavam isso? Porque os gregos, eles valorizavam muito o conhecimento, a retórica, um determinado tipo de oratória. Eles davam muito valor ao formato de um discurso. E Paulo, quando ele se defende, fala, olha, eu posso ser fraco no falar, mas eu não sou no conhecimento. Ele estava admitindo, falando, eu posso não ter tido a formação que eles esperavam, eu posso não ter feito nenhum curso de oratória, eu posso não ter o diploma acadêmico que eles gostariam que eu tivesse, eu posso não me importar tanto com o formato do discurso como eles se importam, mas a respeito do conteúdo, eu não deixo a desejar. Eu não deixo a desejar. Conhecimento ele tinha. E quando o Edu pregou sobre isso, quando ele falou a respeito do capítulo 2 de Coríntios, não era um conhecimento intelectual, não era um conhecimento racional, não era um conhecimento que a gente adquire em cursos ou na academia. Era um conhecimento baseado em experiências com Deus, um conhecimento do alto, um conhecimento celestial. E Paulo estava falando que ele não deixava a desejar neste quesito. Tanto que, acompanha comigo ali em 1 Coríntios 2, de 1 a 5, diz assim, irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Você pode reagir
tá? Durante a palavra. Você pode dizer amém, pode dizer glória a Deus. Quando doer, você pode dizer ai, tá tudo bem, tá bom? Vocês estão aqui? Vocês estão compreendendo? Tá claro, amados. Então, Paulo estava falando que ele não se ateve ao que eles tanto prezavam. Ele estava ali se apegando àquilo que realmente era muito importante. E eu fiquei me perguntando, será que nós acabamos caindo nessa cilada também, como os gregos? Será que a gente, às vezes, não se pega dando tanto valor, tanta importância àquilo que realmente não tem tanta importância assim? Será que nós estamos mais preocupados no formato, na aparência, na imagem, nos 50K lá do Instagram, na quantidade de seguidores, do que realmente em quem nós somos, no testemunho daquela pessoa, na vida real, do dia a dia? Algo para nós pensarmos. Quando ele fala ali no versículo 7, né? Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente? Paulo vivia humildemente. E isso era escandaloso demais para os irmãos gregos de Corinto. Será que eles se escandalizavam das túnicas velhas de Paulo? Será que eles estavam desprezando ele pelas sandálias gastas? Ou pela sua bolsa de couro furada? Eu fico imaginando. Será que era isso o motivo realmente de desprezo desses irmãos? Afinal de contas, os judeus têm os seus rabinos muito bem asseados, muito bem vestidos, com lugares especiais nas sinagogas, e Paulo não era assim. Será que a sedução dos prazeres desta vida tomou conta do nosso coração de tal forma que, como os coríntios, chegamos a desprezar no nosso coração aqueles que abriram mão de carreiras promissoras para viverem a simplicidade que a sua escolha lhes pagou? Como que nós vemos essas pessoas que abrem mão de tudo para servir ao Senhor em um chamado, às vezes tem tantos chamados para tantos lugares, de tantas formas? Será que os únicos que nós conseguimos admirar e imitar são os que alcançam fama e conforto? Chorei bastante essa semana preparando essa palavra. Apanhei, então talvez doa um pouquinho vocês também, mas é a palavra de Deus que ela vai nos ministrando e aparando as arestas do nosso coração, amém? Amém. Quando ele diz ali, será que cometi algum pecado? Nos comentários bíblicos que eu estava estudando, trazia uma informação dizendo que talvez estes que se diziam super apóstolos, eles estavam começando a levantar suspeitas a respeito de Paulo, dizendo assim, eu acho que ele não está recebendo, não está aceitando sustento da igreja, apoio financeiro, porque no fundo ele sabe que ele não é um apóstolo de verdade. Porque sabe que a palavra apóstolo significa enviado, né? Em comissão, emissário, aquele que foi enviado. Eles poderiam dizer assim, se ele fosse realmente um enviado do rei dos céus, do rei da eternidade, você acha que um emissário do rei teria a vida precária que ele tem? Será que um emissário do rei não estaria pregando para uma multidão e não teria tanta gente o seguindo, não estaria sendo convidado para estar em congressos, seminários e nas plataformas das grandes
igrejas. Será que ele é um apóstolo de verdade? Naquela época, as cidades gregas, elas eram repletas de mestres e profissionais, assim, pregadores itinerantes, que eles iam de cidade em cidade e eles espalhavam ali a sua filosofia, a sua cultura, as suas crenças, suas religiões, e eles cobravam ingresso para as pessoas os ouvirem, sabe? Então, ah, muitas dessas palestras, digamos assim, falavam a respeito de como você progredir na vida, como você crescer, como você ser bem-sucedido. Mas, no fundo, essas pessoas, o que alimentava elas, o que motivava elas, eram interesses egoístas. Elas só estavam interessadas no dinheiro do povo. Ainda bem que hoje não tem isso, né? Quase nada, né, gente? Então, mas naquela época tinha. E Corinto era um lugar de destino para esses profissionais itinerantes. Era um lugar cheio de filósofos e tinha muitos que eles eram apadrinhados por patronos, homens e da elite da sociedade, pagavam e sustentavam esses filósofos e itinerantes para que eles viessem pregar ou falar nos seus banquetes e entreter os seus convidados. Então, eles eram sustentados dessa forma. Outros que não tinham esses patronos, eles viviam da mendicância. Mendigavam, né? Falavam, depois passava ali a bolsinha, o chapéu, recolhendo o que eles iriam conseguir por aquele discurso. E, em último lugar, tinha aqueles que falavam, mas precisavam se sustentar do seu próprio serviço braçal. E naquela época, um serviço braçal, manual, que exigisse suor, esforço mesmo, ele era considerado, era uma coisa muito desprezível. Mas era disso que Paulo muitas vezes sobreviveu. A palavra diz que ele era fazedor de tendas. Só para você entender bem o contexto. Aí você pode me dizer, pastora Sheila, será que Paulo nunca aceitou nada de ninguém, não aceitou ajuda de nenhuma igreja? Não, ele aceitou. A gente vai ver lá em Filipenses 4, do 10 ao 19. Acho que vai estar no telão, né? Tá? Então, vou seguir o telão. Diz assim, essa é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, né? Então, aos filipenses. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque eu esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o contexto, né? Do tudo posso naquele que é bem importante, porque as pessoas dizem, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ter um carro importado, eu posso ter uma casa super chique. Não é esse o contexto. O contexto é, eu posso passar fome, porque eu aprendi a estar contente. Esse é o contexto, amém? Vamos continuar. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês, somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês.
Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Então fica muito claro nessa parte da carta aos Filipenses que ele recebeu ajuda, né? Ele recebeu. Da igreja de Filipenses ele recebeu mais de uma vez. E sabe, irmãos, ali na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 5, não, eu vou pular para o versículo 8. Ele diz assim, preste atenção. Tirei de outras igrejas, recebendo salário, para poder servir a vocês. Ele falou, olha, teve momentos que eu precisei receber de outros, enquanto eu servia vocês. E o que acontece? Por que Paulo não recebia da igreja de Corinto? Ele se preocupava muito que isso ficasse claro para eles. E eu quero que isso fique claro para nós hoje à noite também. Ali em Corinto havia coisas mais graves do que esses profissionais itinerantes que viviam dos seus discursos nas praças. Havia homens que estavam se infiltrando dentro das igrejas, dentro da igreja, os quais ele chama de superapóstolos. Eles estavam dentro das igrejas, fingindo estarem ali para servir, para ensinar, mas na verdade eles estavam ali com interesses egoístas e só queriam saquear os irmãos. E qual que foi o problema? Esses apóstolos, superapóstolos, que se autodenominavam apóstolos, você vai ver que Paulo fala sobre isso nas cartas. Eles começam a se comparar com Paulo. E começam a dizer, Paulo fala isso, a gente também fala. Paulo ensina isso, a gente também ensina. Nós somos iguais. Vocês podem receber a gente também. Vocês podem nos empregar, nós somos iguais. E agora vai ficar claro o motivo do apóstolo Paulo não receber, não aceitar nenhuma ajuda da igreja de Corinto. Veja, vamos seguir no versículo 9 ali, de 2 Coríntios 11. E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Pela verdade de Cristo que está em mim, garanto que esta glória não me será tirada nas regiões da Caia. Por quê? Será que é porque não amo vocês? Deus o sabe. Mas o que faço, isso continuarei a fazer. Agora está um motivo, preste atenção. Para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Paulo estava falando assim, eles dizem que são iguais a nós. Muito bem. Então nós vamos pregar para vocês de graça. Vamos ver se nisso eles também irão se igualar. Entenderam? Agora nós vamos provar a intenção do coração destes superapóstolos. Será que eles os amarão como eu os amo, a ponto de passar privações estando entre vocês e me recusar a receber qualquer coisa? Continuando. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo.
E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Porque não deveria surpreender que os seus próprios ministros, né, ministros de Satanás, se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Entenderam, queridos, o motivo? Então, aqui, Paulo, ele deixa muito claro que é por causa disso que ele não poderia se permitir receber ajuda nenhuma de Corinto. Ele poderia receber dos outros lugares, dos irmãos da Macedônia, de Filipos e tal. Ele poderia, mas ali ele não podia. Então, vamos voltar para o nosso texto, né? Que o nosso texto é 1 Coríntios 9. Temos muitos versículos. Então, quando ele começa falando assim, será que eu não sou o homem livre, não sou o apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho? Se não sou apóstolo para os outros, certamente sou para vocês, porque vocês são o selo do apostolado, do meu apostolado no Senhor. Ele estava falando, olha, os outros podem não reconhecer o meu ministério, mas vocês precisam reconhecer. Veja a transformação que houve na vida de vocês. Se vocês estão colocando a autenticidade do meu ministério em jogo, vocês também vão precisar colocar a autenticidade da sua experiência cristã. Então, não aconteceu nada com vocês? É o que ele está falando. Quem está entendendo? Amém? Vocês estão aqui ainda, queridos? Amém. Então, vamos seguir. Versículo 3. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Então ele começa a falar: será que, como um apóstolo verdadeiro, que trabalhou, continua trabalhando duro por vocês, eu não tenho o direito de receber o suficiente para comer e beber? Versículo 5, será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas, né? Cefas é Pedro. Então ele estava falando, queridos, os outros apóstolos, quando eles estão viajando, visitando as igrejas, ministrando nas igrejas, eles levam a sua esposa junto. Ela está ali prestando assistência, ela faz parte do ministério, ela está junto. E eles... as esposas, elas têm direito de ser sustentadas pela igreja tanto quanto os apóstolos. Ou seja, eu também tenho esse direito de ter condições de manter uma família, embora ele não fosse casado e não usasse desse direito. Mas não é porque ele não tinha o direito, era por uma escolha. Amém? É isso que ele está frisando. Continuando, versículo 6. Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Ele estava dizendo assim, os outros apóstolos, eles têm o privilégio de estarem no ministério em tempo integral. Será que só eu e Barnabé, a gente tem que fazer tenda para poder tirar o nosso sustento dali para vir pregar para vocês? Versículo 7. Quem é que vai à guerra? Preste atenção que agora Paulo, ele vai apelar para alguns exemplos normais da vida, de qualquer trabalhador comum. Tá? Então ele vai dar alguns exemplos que vai fazer aquela congregação entender melhor isso. Então ele começa dizendo, quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quando você é convocado para uma guerra, o soldado recebe um salário e ele recebe também tudo aquilo que ele precisa para servir nessa guerra. Ele recebe os suprimentos necessários. Ninguém vai à guerra à sua própria custa. Ninguém faz isso. E Paulo, ele está comparando ali você estar no ministério a você estar numa batalha, como apóstolo na linha de frente. Amém? Próximo exemplo. Quem é que
planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Eram coisas do cotidiano deles, eles entenderiam muito bem esses exemplos. Quem é que trabalha numa oficina e não recebe o sustento dali? Quem é que trabalha num escritório, numa escola e assim por diante? Então, ele deu ali exemplos à maneira humana, da experiência humana. E agora, queridos, o que ele está querendo deixar claro aqui é o seguinte: o obreiro cristão tem o direito de esperar benefícios em troca do seu trabalho. Esse princípio não vale somente para trabalhos seculares, ele vale para os trabalhos que envolvem aqui a igreja, religião, a espiritualidade também. Afinal de contas, a gente não ora e você acorda e a mensagem está pronta na sua cabeça. Há um trabalho árduo de preparação, de estudo, de pesquisa, de oração, de jejum, de clamor. É trabalho. Amém? Quem está entendendo? Amém, amém. Agora, dos versículos 8 a 12, ele vai falar como que isso era no Antigo Testamento. Né? Porque a gente está lendo Coríntios, então o Novo Testamento está sendo escrito. Certo? Está sendo escrito. Os coríntios não tinham a carta de 1 Coríntios na mão. Ele estava sendo escrito, mas eles tinham o quê? A Torá. Eles tinham o Antigo Testamento, eles tinham as leis que os orientavam. E o que essas leis diziam? Vamos ver lá. Paulo diz o seguinte, versículo 8. Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa conta que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança. E o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então, Paulo está falando, queridos, desde o Antigo Testamento, ele cita Deuteronômio 25:4. Não amarre a boca do boi quando estiver pisando trigo. Seria crueldade o agricultor atar a boca do boi para ele não comer o trigo diante dele. Afinal de contas, o boi havia preparado, arado o solo, preparado a terra para a semeadura, estava trilhando o trigo que havia sido colhido. Então, Paulo, da mesma forma, está dizendo, olha, eu arei o solo em Corinto, eu lancei as sementes, agora eu estou vendo as sementes que deram fruto, estou vendo a colheita, e nada mais justo do que eu participar dessa colheita. É isso que ele está ensinando. O trabalhador tem direito de participar dos frutos. Amém, queridos? Eu acho interessante que depois ele vai citar esse mesmo versículo de Deuteronômio quando ele escreve para o seu discípulo Timóteo. Então, em 1 Timóteo 5, versículos 17 e 18, diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade ou especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então, Paulo estava ensinando, não só os apóstolos tinham direito ao sustento, mas todos os ministros da palavra, principalmente aqueles que se afadigam, aqueles que suam, aqueles que arduamente trabalham na pregação da palavra e no ensino. Quem está entendendo? Está entendendo? Amém, glória a Deus. Então, agora a gente vai para o versículo 11, e o versículo 11 tem um princípio
muito fundamental, que diz o seguinte: se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais. Isso tem na tua Bíblia? Tem também? Porque às vezes parece que não tem, né? Provérbios fala de uma sanguessuga que chama Dadá. Às vezes a gente está tão acostumado a só querer receber, né? Me dá, me dá, me dá, me dá. E a gente nunca está pronto para compartilhar. E a palavra está nos ensinando, se nós recebemos bênçãos espirituais, também devemos compartilhar as nossas bênçãos materiais com aqueles que nos presidem. Vamos ler mais um texto que talvez, para ficar isso bem claro, Romanos 15, 25 a 27. Diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém, Paulo falando, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Vamos ler mais um texto, Gálatas 6:6. Diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Amém, queridos? Amém? É um pouco estranho para mim ensinar isso, né? Parece que a gente está legislando em causa própria, mas da mesma forma, Paulo precisou ensinar isso e é a palavra de Deus, amém? É a palavra de Deus. Então a gente não tem como arrancar essas partes, muito pelo contrário, elas têm muito para nos ensinar. Amém? 1 Coríntios 9, agora o 12, diz o seguinte: se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida. Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. A gente já viu qual era esse obstáculo, né? Versículo 13. Agora ele vai falar um pouquinho sobre a prática do Antigo Testamento, tá? Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Veja que ali no versículo 13 ele está falando que na época lá você vai ver todas essas ordenanças em Levíticos, Números, os levitas, né? Aqueles homens separados da tribo de Levi para servirem no tabernáculo, servirem no templo, juntamente com os descendentes ali, né? Eles eram descendentes de Arão, os sacerdotes. Quando o povo trazia os dízimos, as ofertas, os sacrifícios, esse povo que servia no templo vivia disso, vivia do que o povo trazia. E quando eles traziam os animais para os sacrifícios e tudo mais, e parte dos animais era oferecido ao Senhor, dependendo do tipo de sacrifício, eles eram queimados totalmente ao Senhor, outros sacrifícios não eram queimados totalmente, algumas porções ficavam para os sacerdotes e levitas. Que porções eram essas? Se você for estudar lá Números 18, Levíticos 6, Levíticos 7, Levíticos 27, você vai ver esses regulamentos. Acredite ou não, as partes dos animais que ficavam para os sacerdotes e os levitas não era o pescoço da galinha, nem os pés da galinha, embora tenha gente que goste,
Não, queridos, não era. Não ficava para eles essas partes. Se você for ler lá, você vai ver, por exemplo, Números 18:12, dizia assim: todo o melhor do azeite, do vinho, dos cereais, as primícias que eles derem ao Senhor, o Senhor falando, eu dei a você. Falando para Arão, falando para os sacerdotes. E aí no 18:13 de Números diz, os primeiros frutos de tudo que houver na terra. A carne dos primogênitos dos animais, a saber, que partes da carne? O peito movido e a coxa direita. Essa era a porção dos sacerdotes. Então, qual é a aplicação aqui? Se os ministros do Antigo Testamento, que viviam sob a lei, eram sustentados pelo povo para o qual eles ministravam, será que agora, sob a graça, também não deveriam ser sustentados? E aí, no versículo 14, ele vai falar sobre o ensinamento de Jesus. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Você vai ver Jesus ordenando isso em Mateus 10:10, em Lucas 7, Lucas 10, versículos 7 e 8 também. A gente não vai precisar ler lá, mas ele está se baseando nesses ensinamentos de Jesus. Ok, então, certamente a argumentação de Paulo havia sido convincente. Ele finalmente deve ter conseguido explicar para os coríntios que ele tinha direito de ser sustentado por eles, né? E que as igrejas deveriam realmente sustentar os seus obreiros e ninguém deveria ser criticado por cumprir isso. Aí ele vai entrar no versículo 15, que diz assim, eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Preferia morrer a deixar alguém que me tire essa glória. Estava falando, não se preocupem, gente, não é uma indireta para que vocês comecem agora a me sustentar. Mas primeiro ele precisa dizer, eu quero que vocês entendam que eu tenho o direito. O fato de eu abrir mão não é porque eu não tenho direito, é uma escolha, é uma exceção. Amém? Continuando, versículo 16. Agora, queridos, ele vai começar a falar de prioridades, daquilo que realmente é importante para nós. Tá? Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. De que obrigação ele estava falando? Paulo lembrava muito bem da sua história de vida, de como ele havia sido ganho para o Senhor. Os demais apóstolos, eles haviam crido em Jesus, se aderido a ele, começaram a seguir Jesus, primeiramente viraram discípulos de Jesus, e então só depois Jesus vai fazer deles apóstolos. Esse ajuntamento desses apóstolos a Jesus foi algo espontâneo, né? Jesus ia chamando, veio lá Mateus na coletoria de impostos, diz, me segue. Mateus largou tudo e seguiu. Viu Pedro ali com as redes, falou, me segue, eu vou fazer de você pescador de homens. E Pedro seguiu. Foram atitudes espontâneas, mas com Paulo não foi assim. Paulo era inimigo do Senhor, inimigo, perseguidor da igreja. De repente, no caminho de Damasco, o Senhor se encontra com ele. Então, ele se considerava um inimigo vencido. Eu falei assim, olha, eu não fui pela minha bela espontaneidade. Não foi assim. Então, comigo é por obrigação mesmo. O Senhor arrancou as escamas dos meus olhos. Eu não tive a capacidade de decidir por mim. E então,
Pesa sobre mim essa obrigação. Ai de mim se eu não pregar. Versículo 17. Se o faço de livre vontade, como os demais apóstolos, tenho recompensa, tenho um salário. Mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o evangelho, eu o apresente de graça para não me valer do direito que ele me dá. Queridos, aqui, Paulo, ele está falando o seguinte: não é só uma questão de realizar algo que me foi imposto, não é apenas realizar um serviço ordenado, mas é algo que transcende o dever, vai além de um checklist, sabe? Ele falou assim, eu vou atrás de uma glória, de uma recompensa muito maior. A verdadeira glória, ela não está nas realizações dos serviços, ela não está no desempenho dos dons. A liberdade verdadeira é a capacidade de abrir mão de coisas, até mesmo lícitas, como o salário, por causa do amor ao evangelho, aos perdidos e aos irmãos mais fracos. A verdadeira liberdade está na disposição de renunciar direitos e se submeter até mesmo a trabalhos árduos e suportar as privações oriundas dessa decisão. O que os coríntios consideravam indigno, a vida humilde que ele levava, o trabalho manual que ele tinha que desempenhar, é justamente para Paulo o único salário e a única glória que ele poderia possuir. Ela está relacionada com a valorização ou com o menosprezo da palavra da cruz. Como você enxerga aqueles que têm aberto mão de coisas, carreiras, propostas, para se dedicar à pregação do evangelho, à propagação do evangelho? Se você olha e diz assim, ai, que doido, que loucura, você está menosprezando a cruz. Quando nós compreendemos essa questão do abrir mão em virtude do evangelho, em amor ao evangelho, aos perdidos, nós valorizamos a cruz. Amém, queridos? Agora ali no versículo 19 ao 23, ele vai falar o seguinte: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ou seja, Paulo estava falando, o alvo da minha vida é ganhar almas para Jesus. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. 23, tudo faço por causa do evangelho, para ser também participante dele. Queridos, isso é muito profundo. Paulo estava falando o seguinte, enquanto ele observa os mestres de Corinto buscarem no serviço a própria grandeza, a glória pessoal, Paulo via uma só coisa: conquistar pessoas para Jesus. Então ele fazia de tudo. Quando ele estava com os judeus, ele começava a pregar
a partir dos patriarcas, porque era esse o contexto deles. Eles iriam entender. Quando ele ia ministrar aos gentios, né, aos que não eram judeus, ele começava falando a partir do Deus da criação. Quando ele estava diante de fracos, de pessoas imaturas na fé, recém-convertidas que ainda tinham tantas dúvidas, tantos problemas ainda de entendimento, ele não se vangloriava, ele não exaltava a sua força e fazia com que eles se sentissem menores ainda. Pelo contrário, ele descia para incentivá-los a crescer. Ele procurava compreender as suas dúvidas, as suas debilidades, as suas dificuldades, para que ele pudesse ajudá-los, porque ele tinha uma coisa em mente: ganhá-los para Jesus. Aleluia! É forte. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Será que estamos sendo participantes do Evangelho? Lá onde você trabalha, na sua vizinhança, como você tem lidado? Com os colegas de trabalho, com os vizinhos, com os familiares? Será que nós nos temos feito entender? Temos compartilhado de uma forma que eles possam compreender? Ou a gente está tão arrogante como os coríntios, que mostravam nas suas atitudes práticas a falta de importância que eles davam, na verdade, para a sua vida espiritual? Versículo 24 em diante, Paulo, ele vai dizer que essa questão é tão importante, ele vai dar mais alguns exemplos. E ele vai dizer aqui, queridos, como que ele consegue chegar neste lugar de conseguir ser tão livre, tendo a capacidade de abrir mão das coisas. Ele vai falar sobre disciplina, que a liberdade precisa ser contrabalançada com a disciplina. A disciplina o capacitou a ser livre. Parece que é o contrário, né? Parece que a disciplina vai nos escravizar, mas é o contrário. Vejam só, versículo 24, né? Diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Vamos parar um pouquinho aqui. Então ele começa, é muito legal, porque ele vai usar uma linguagem que era comum aos coríntios, os jogos. Por quê? Os coríntios estavam familiarizados com os Jogos Olímpicos e também com os Jogos Istmicos que aconteciam em Corinto a cada 2 anos. Então ele está falando, vocês estão acostumados a ver as pessoas correndo no estádio, mas vocês percebem que só um corre. Vocês precisam correr de forma que vocês alcancem. Não basta se apresentar na largada. Se apresentar na largada não garante o prêmio. Nós podemos muito bem nos distrair no caminho. É preciso perseverar na fé. Aí ele diz assim, ainda o atleta em tudo se domina. Um atleta, ele precisa de disciplina. Ele tem dieta, ele segue horários. Quando as pessoas lhe oferecem coisas que ele não deve comer, ele sorri e diz muito obrigada, não. Quando fazem convites para ficar até tarde da noite fazendo coisa arada, diz muito obrigada, não. Não há nenhum problema na comida, nem na diversão, mas isso pode nos distrair do nosso alvo principal.
Então ele vai dizer no versículo 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esmurro, espanco o meu corpo. Está falando de disciplina pessoal. Queridos, vida com Deus exige disciplina. Sabe? Andar com Deus é sacrifício. Não pela salvação. Salvação Jesus já fez. Jesus já fez o sacrifício por nós. Mas para a gente não se perder. Porque a palavra fala tantas vezes, né? Nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Não se perca no caminho. Sabe? Paulo precisou desenvolver a disciplina. Nós também precisamos. Muitas vezes nós nos orgulhamos de que nós não fumamos, de que nós não bebemos, né? Nós não adoramos imagens, nós temos um único Deus, mas e todo o resto? E o abuso na comida, e o abuso no lazer, e o abuso no trabalho? Será que nós estamos conseguindo aplicar disciplina ao nosso tempo? Você não vai conseguir levantar mais cedo para orar se você não for dormir mais cedo. Então, a decisão de orar não é de manhã, é no dia anterior. Vocês entendem? Nós podemos ser ministrados sobre a importância de participar de um culto, de ser discipulado, de termos a necessidade de nos alimentarmos da palavra de Deus todos os dias. E a gente pode incluir tudo isso na nossa rotina. Agora eu vou aos cultos, eu leio a palavra e tudo mais, mas ainda assim podemos não conseguir abrir mão. Repete comigo, abrir mão. Abrir mão de compromissos, atividades e tantas outras coisas para que a gente possa viver uma vida mais livre, mais simples, mais equilibrada, mais tranquila. E aí a gente se esgota, a gente chega à conclusão que a culpa é das atividades da igreja. Preciso largar, estou com muita coisa. Antes a minha rotina não era tão corrida assim. Não, queridos. O motivo da tua exaustão não são as atividades da igreja. Não é que agora você participa de um culto no domingo, nem que você tira um tempo para ler a palavra, que você frequenta um em casa e você está sendo discipulado. Não. A culpa da tua exaustão é que você se recusa a abrir mão de coisas que você já deveria ter aberto. Amém? É impossível servirmos a dois senhores. É impossível pedirmos a Deus que nos leve ao contentamento e continuarmos escravos do trabalho, porque nós não queremos abrir mão da vida que as telas nos idealizaram. Senhor, ministra contentamento no meu coração. Senhor, quando eu tiver aquela casa, aquele carro, aquela viagem, eu vou estar muito contente, muito, muito contente. Paulo possuía um grande objetivo para a sua vida. Glorificar ao Senhor, ganhando os perdidos e edificando os irmãos. Em troca de recompensas eternas, o apóstolo estava disposto a abrir mão de prazeres instantâneos, benefícios imediatos, a se disciplinar e pagar qualquer preço para alcançar esse objetivo, e inclusive abrir mão de seus direitos pessoais. Passou fome, passou frio, passou privações, não amou a fama porque sabia de onde o Senhor o tirara, não teve como anseio os aplausos humanos, nem mesmo da própria comunidade cristã, onde ele poderia ter se distraído se ele tivesse optado em se enquadrar dentro daquilo que eles estavam valorizando. Cuidado, nós vivemos uma época da história
em que você pode se perder totalmente sem nunca ter saído de dentro da comunidade evangélica. Podemos nos tornar pessoas escravizadas pela necessidade de aprovação e aplauso de homens, vivendo não para ganhar almas, como Paulo, mas para ganhar seguidores, apoiadores, bajuladores, promotores pessoais. Os coríntios, então, depois de ouvir tudo isso, no capítulo 9, eles deveriam aplicar essa lição, renunciando o seu direito de comer a carne sacrificada aos ídolos, quando o apóstolo Paulo não tinha o que comer. Então, veja o contraste. Irmãos lutando, eu tenho direito, eu não vou abrir mão do meu direito porque aquele lá não entende, eu vou fazer isso mesmo. E Paulo falando, você quer falar de direito, de liberdade? Eu vou te dizer como que eu tenho usado a minha liberdade. Eu tenho me disciplinado de tal forma que quando é preciso, por causa do avanço do Evangelho, por causa do amor pelas almas, eu tenho aberto mão dos meus direitos. Não é fácil, mas é o que o Senhor espera. Amém? Hoje é um dia bem significativo para mim. Dia 31 de julho, faz 2 anos que o Senhor me disse para eu sair da sociedade que eu tinha com a minha irmã na Baruch, né? Quando nós abrimos a loja, eu já abri a sociedade com ela, quando ela me fez a proposta, e eu disse, Prica, eu posso entrar nessa sociedade contigo, mas um dia o Senhor vai me chamar para estar no ministério. E eu quero te dizer que se for para nós começarmos essa sociedade, você já precisa saber que em algum momento eu vou sair. Porque isso é o que o Senhor tem colocado no meu coração e eu tenho focado nisso. E eu tenho dito não a muitas coisas, eu tenho recusado propostas, carreiras, empregos, porque eu sei que um dia vai chegar nisso. Então, se você quiser sob essa condição, ela falou, tá bom, mana, eu sei disso. E então, 2 anos atrás, o Senhor deixou isso muito claro, por meio de palavras, sonhos, visões. Ela estava muito em paz com isso também. E não é fácil tomarmos esses passos de fé, mas é muito gratificante, queridos. Quando eu saí da loja, eu saí sem ter uma proposta. Eu comecei a trabalhar na igreja 2 meses depois, né? Então, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu gostaria que a gente aproveitasse esse tempinho que nós ainda temos, que você se colocasse de pé. E aquilo que o Senhor falou ao seu coração, que você aproveite esses minutos para conversar com Ele. Nós tivemos um momento muito bom pela manhã. O pessoal veio até o altar, conversou com o Senhor. Sabe, é incrível ler histórias de pioneiros, desbravadores do Evangelho. Homens e mulheres que a Bíblia diz em Hebreus que a terra não era digna deles, que largavam tudo por amor ao Evangelho. Não tinha avião, pegavam um navio e se mandavam para uma terra distante, sabendo que poderiam nunca mais retornar. Deixavam famílias, deixavam lares, por amor ao Evangelho. E hoje nós lutamos por tão pouco, nós brigamos pelos nossos direitos. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito. Nos afastamos tanto, será que nos distanciamos tanto? Será que perdemos o alvo de vista?
corrermos a nossa corrida será. Eu quero ler um último texto com vocês, do apóstolo Paulo. Está lá em 2 Timóteo, uma carta que ele escreve um pouquinho antes de morrer, para o seu discípulo Timóteo. 2 Timóteo 4, do 5 ao 8. Quero acompanhar com vocês no telão. 2 Timóteo 4, do 5 ao 8. Preste muita atenção nessas palavras do apóstolo Paulo. Você, Timóteo, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Queridos, o mundo quer nos embebedar. O mundo quer fazer a gente perder a sobriedade daquilo que realmente importa. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate. Terminei a corrida. Permaneci fiel. Agora o prêmio me espera. A coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Queridos, nós vimos ali nesse texto de Corinto, ele falando, aqueles que correm no estádio, eles buscam uma coroa corruptível de ramos, uma coisa que se esvai. Nós lutamos tanto, nós corremos tanto, nós trabalhamos tão arduamente por coisas que perecem. Nós ralamos tanto para comprar aquele carro. Daqui uns dias, daqui uns anos a gente já não liga mais, porque está todo enferrujado, já está com problema aqui, já está com problema aqui, a gente precisa do novo. Assim são as coisas. Mas ele está falando, corram de tal forma que vocês alcancem outro prêmio, a coroa incorruptível, o prêmio que realmente vale a pena. Então, enquanto eles cantarem essa última canção, fique livre para conversar com o Senhor a respeito de como essa palavra te encontrou hoje. Se você quiser vir até o altar, venha, fique à vontade, mas reaja a essa palavra.